Caros irmãos e irmãs, a palavra de Deus chegando até você nesta terça-feira. O Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e o seguissem à frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um texto parecido ao que nós ouvimos hoje, nós já encontramos no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. Nesta ocasião, Jesus revelou-se como o Senhor do mar, o que suscitou a pergunta sobre a sua identidade mais profunda. Jesus aproveitou para reafirmar a necessidade da fé para quem o quisesse seguir. E hoje, a tempestade sugere aos discípulos que avançavam sozinhos ao mar, enquanto Jesus tinha ficado a orar na solidão. A sua chegada maravilhosa gera nos discípulos perturbação e medo, mas a sua palavra serenou-os e dá-lhes coragem. Pedro se atreve a imitar o Mestre descendo ao mar e tentando caminhar sobre as ondas, mas sua fé hesita, e Jesus tem de lhe estender a mão e mostrar-lhe que só apoiando nele pode chegar à salvação. A mesma experiência de salvação é feita por todos os que contactam com Jesus, que assim o reconhecem na sua verdadeira identidade e podem dizer como Pedro: "Tu és realmente o Filho de Deus." O texto também nos ajuda a refletir que acolher o convite do Senhor requer arriscar a vida por aquele que chama. Se alguém dá o passo, Jesus sempre estenderá a sua mão protetora. De nós apenas requer o desinstalar, vencer os medos e ir. Mês vocacional, oportuno para esta reflexão. Fortaleçamos a decisão uma vez tomada. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.